Muito bem, moçada. Vamos dar início à nossa primeira aula do curso de Química do Nivelamento com a seguinte pergunta: o que é esta tal de química que tanto vamos estudar e explorar? Bom, quero começar dando uma resposta técnica para você. Química é uma ciência natural. É uma das ciências naturais e não é a única. Dentro das ciências naturais a gente consegue ver as três grandes ali: biologia, química e física. Só que dentro desse nome ciência natural tem algumas coisas que você não pode perder de vista e eu quero que fique bem claro. Quando a gente diz que algo é uma ciência, necessariamente a gente está acoplando os conhecimentos criados ali ao método científico. E aqui eu quero que você não perca de vista duas coisas. A primeira coisa é que os conhecimentos de química são feitos e testados mediante experimentações. Então não adianta eu te informar como que o oxigênio se comporta se você não consegue ver aquilo de forma experimental, se você não consegue testar. Outra coisa que é importante no método científico, você não pode esquecer, é a reprodutibilidade do experimento. Então, se alguém fez um experimento na China, você aqui no Brasil tem que conseguir reproduzir para aquilo ser válido. Então, tenha isso em mente. E quando a gente diz que é uma ciência natural, a gente está explicando fenômenos da natureza que são diferentes dos fenômenos humanos, que dependem do ser humano, como a sociologia, como a história, como a geografia. Aqui a gente está preocupado com fenômenos naturais, aqueles que acontecem na natureza sem a gente gostar ou não, né? Eles acontecem de qualquer forma. Pois bem, e aí a química tem um objeto de estudo que a diferencia da física e diferencia ela da biologia. A química estuda a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e tem volume. O que é ter massa? Ter massa é ter esta propriedade chamada de inércia, é resistir a ser acelerado. Massa é quantidade de inércia. Então pensa aqui comigo só para você entender esse lance de resistir à aceleração. Pensa que você tem uma bola de boliche de 5 kg e uma bola de ping-pong de 23 gramas. Né? Os dois são matéria porque tem massa e ocupam algum volume. Agora a bola de boliche resiste mais a ser acelerada, é necessária uma força maior para fazer aquilo se movimentar em relação à bola de ping-pong que é mais fácil de você acelerar. Essa é a diferença de massa. Tá? Volume é muito simples de você enxergar, é o tanto que ocupa no espaço aquele material. Pois bem, e a gente está interessado em três coisas principais da matéria, que são as propriedades gerais, e aqui eu dou um exemplo, por exemplo, de uma empresa que constrói aviões e ela usa alumínio naquele avião. A gente precisa saber quanto que o alumínio aguenta de carregamento antes de ter alguma trinca e alguma falha, né? Em que temperatura o alumínio pode operar antes de começar a perder essas propriedades. Isso é um estudo de propriedades da matéria, né? Também estamos preocupados com as transformações da matéria, e aqui eu dou exemplo, por exemplo, da gasolina que você coloca no seu carro. O que acontece dentro do motor é uma reação, é uma combustão controlada. Então, essa transformação é importante. E, no geral, as transformações estão acopladas à liberação ou absorção de energia. Então, no caso, de novo, aí da explosão dentro do motor, a gente está preocupado com quanto de calor é liberado, quanto que aquela explosão consegue movimentar o seu carro. Isso é energia associada à transformação da matéria, tá bom? Então, são essas três coisas que a gente sempre vai estar olhando. E aí, o que adianta a gente saber disso, né? O poder de você reconhecer as propriedades e as transformações da matéria é que em absolutamente qualquer lugar do universo, se você coleta uma determinada amostra, você é capaz de reconhecer de que é feita aquela amostra. Afinal de contas, você conhece as propriedades de tudo que existe. Afinal de contas, a matéria é absolutamente tudo que existe que tem massa e volume, né? E quando você é capaz de reconhecer tudo que existe na natureza, a gente ganha a possibilidade magnífica de manipular a matéria conforme as nossas próprias vontades e necessidades. Veja, por exemplo, você andando de carro, andando de avião, veja, por exemplo, você se alimentando de um material industrializado. Tudo isso são manipulações que a gente faz com os materiais presentes no mundo a nosso gosto e buscando as nossas próprias finalidades, tá bom? Então, volto na próxima aula para a gente ir um pouco mais além e ver a química aplicada em vários cenários. Até já!